gosto de fazer isso, não é que você precisa fazer isso quando você estiver lendo, eu gosto de fazer isso, mas eu não tô achando ele insuportável, sabe? Eu tô achando ele bem de boa, assim. Só que é tudo muito louco, tem umas histórias aqui, gente, tão absurdas, que eu vou contar uma história pra vocês. Gente, é muito idiota. Como que as pessoas gostaram dessa série? Pelo amor de Deus! Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu li e tudo que eu assisti no mês de fevereiro, o resumão do mês de fevereiro. Gente, já entramos em março, eu tô um pouco assustada com esse tempo correndo, parece que ele corre cada vez mais rápido, né? Mas enfim, vou falar primeiro sobre as leituras aqui na primeira parte do vídeo, como sempre, todo resumão. Vou falar sobre primeiro os livros que eu finalizei durante o mês, depois os livros que eu dei andamento, mas ainda não finalizei, vou comentar brevemente também sobre eles. E na segunda parte do vídeo vou falar sobre as séries que eu assisti durante o mês de fevereiro. E tem série muito boa e tem uma bomba que todo mundo amou a série. Eu achei horrível, nem consegui continuar. Mas enfim, né? Vamos por partes. Vou começar falando das leituras, que é o mais importante, né? Em fevereiro, eu fiz o desafio de ler... Desafio 5 em 5, que era para ler 5 livros em 5 dias. Fiz durante o carnaval. Normalmente no carnaval, 2 anos já, né, 2024 e 2025, eu fiz um vlog durante o carnaval lendo um livro mais polêmico, assim. Então, 2024 eu li Tudo é Rio, que eu odiei, o vlog tá aqui no canal. 2025 eu li A Vegetariana, da Han Kang, que aí eu gostei. Não achei perfeito, mas eu gostei bastante. Enfim, o vlog também tá aqui no canal. Tudo tá aí pra você assistir se você perdeu. Mas esse ano eu fiquei muito em dúvida do que eu leria ou não. O pessoal lá do clube ficou insistindo muito para eu ler Torto Arado. Não sei nem o nome do livro, porque realmente não é um livro que eu acho que é pra mim, entendeu? Eu tenho certeza que eu não vou gostar por tudo que eu já ouvi falar. Então assim, eu tava assim, ai meu Deus, mas eu vou ler só pra fazer um vlog falando mal? Eu gosto assim, igual Tudo é Rio, tudo indicava que eu não ia gostar, só que eu ainda tinha uma desconfiança, uma esperança, assim, de talvez eu gostar de alguma coisa, sabe? Agora eu já li um livro, já de má vontade, eu não queria fazer isso, e eu fiquei enrolando pra decidir qual livro eu leria. Chegou o carnaval, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer um vlog 5 em 5 mesmo, tentar ler um livro por dia, também porque eu tentei tirar o carnaval pra ficar mais, sem trabalhar muito, sabe? Eu fiz só as coisas assim que não dava pra deixar pra depois mesmo, mas eu diminuí muito, de fato, meu ritmo de trabalho durante o carnaval, o que foi ótimo, porque eu tava precisando descansar um pouco. Eu tava com a cabeça muito a mil, assim, que veio do final do ano, aí início do ano, começo de clube, né? Final de clube ano passado, início de clube esse ano, festas, e aí eu precisava desse tempinho pra mim, foi bom. E aí eu acabei lendo, na verdade, 3 livros durante o desafio. Eu não cumpri os 5 dias, mas eu bati um papo bem legal com vocês lá no vlog do desafio. Então depois vai lá sobre essa coisa assim, será que compensaria eu ler só para bater o desafio, mas aí não perde o sentido da leitura? Então eu bati um papo sobre isso com vocês lá. Depois vai lá assistir ao vlog. E aí lá no vlog eu comentei melhor sobre as 3 leituras que eu fiz, mas eu vou trazer aqui pra vocês. Então o primeiro livro que eu li foi Invenção e Memória, que na verdade eu já tinha começado a ler esse livro aqui, mas eu tinha lido metade mais ou menos. E aí eu considerei a outra metade que eu li durante o primeiro dia do desafio, eu considerei como leitura do desafio. E eu gostei muito, porque Lígia, né, eu gosto muito dos textos da Lígia, seja contos, romances, e é isso que eu li da Lígia até hoje, né, contos, romances, mas entre esse e outros, eu já li outros 2 livros de contos da Lígia, que foi A Estrutura da Bolha de Sabão e Antes do Baile Verde. Eu gosto mais dos outros 2, mas esse daqui também é muito bom, tá? Não é que eu não gostei, não. O texto da Lígia, parece que ela tá conversando com a gente, eu sempre falo isso, né? Porque é a sensação que dá mesmo. E eu sei de outros leitores que também têm essa sensação com a Lígia e é muito gostoso. Eu só achei que os textos aqui, eles são mais simples, assim, são mais
bem cenas do cotidiano mesmo. Eu até falei lá no vlog, até os contos que tem um pouco mais de fantástico, de alguma coisa assim, de sobrenatural, leve, tá, né? Sobrenatural, não, mas até esses contos que tem esses elementos assim, são muito inseridos assim no cotidiano, então são contos mais simples mesmo, não deixam de ser belíssimos, super bem escritos, mas eu consegui refletir mais em outros contos dela. Aqui são contos que alguns eu até tive uma dificuldade de tirar alguma reflexão muito grande, porque eu gosto de fazer isso, não é que você precisa fazer isso quando você estiver lendo, eu gosto de fazer isso, ficar tirando coisas pra minha vida e tal. Eu não consegui fazer tanto isso aqui em todos os contos, mas são interessantes, são histórias interessantes que você fica motivado a ler, não é que é chato, nada disso, tá, gente? Só que em comparação com outros contos da Lígia que eu li, eu acho que esses aqui ficaram um pouquinho abaixo em relação aos outros, mas continua sendo maravilhoso, vou frisar isso, estou indicando o livro aqui pra vocês. Teve aqui, tiveram, né, 3 contos aqui que eu gostei muito. Eu comentei sobre eles lá no vlog mais detalhadamente, então vai lá para você assistir depois. Mas enfim, foi o primeiro livro aqui finalizado do mês de fevereiro, Invenção e Memória, da Lígia Fagundes Telles. Aí, o segundo, que também foi para o desafio, foi esse daqui, que é Nos Bastidores da Disney, os segredos do sucesso da mais poderosa empresa de diversões do mundo. O título do livro já é uma página, né? Mas é um livro de não ficção, mais voltado para o empreendedorismo, como eu falei também lá no vlog, falei mais sobre o livro, do que se trata, mas ele é bem voltado para quem empreende, para quem quer empreender. A Disney é uma empresa que ela é muito exemplo, né, para muitas coisas nesse campo, assim, do empreendedorismo e tal. E eu gostei muito do livro, eu achei que ele trouxe insights para mim, porque eu sou uma empreendedora, né? O MSL é uma empresa, então ele trouxe alguns insights muito interessantes para mim, principalmente um ponto que ele traz aqui sobre concorrência. Eu falei no vlog, vai lá assistir o vlog. Eu achei interessante. Ele é muito focado também na questão de funcionários, né? E aí vale mais para uma empresa que tenha funcionários. Eu não tenho funcionários, né? Eu tenho a minha editora que é freelancer, né, Fran? Tem a minha irmã que faz o tráfego, mas eu não tenho funcionários na minha empresa. Mas aqui ele fala muito sobre essa questão também de como lidar com os funcionários, não de uma forma assim, que eu sei que já tem gente que pode estar torcendo o nariz, não de uma forma assim, você vai doutrinar o seu funcionário, não, é como que você insere o seu funcionário na cultura da empresa, você respeita o seu funcionário e ao mesmo tempo você transmite, você faz com que o funcionário também respeite a empresa, então vira uma relação de respeito mútuo, de fato, que é o ideal. E aí ele fala muito sobre isso aqui, e aí ele vai falando também pequenas curiosidades sobre o parque, coisas que a gente acha que são bobas, tipo, o carrossel é pintado lá do Magic Kingdom, né? É pintado com uma tinta de não sei o que lá de ouro. Aí você pensa, nossa, mas que bobeira, mas existe um porquê ali por trás disso, sabe? Então você vai entendendo que aqueles detalhes que tem, que a gente sempre fala, né, que quando a pessoa visita os parques lá da Disney, a pessoa fica muito encantada porque parece realmente um mundo mágico e tudo é feito para agradar o cliente. Lógico que vai ter as exceções, vão ter as exceções ali, vai ter gente que, às vezes um funcionário que tá de mau humor no dia, né? Mas de forma geral todo mundo diz que se sente muito acolhido lá nos parques, né? E aí a gente entende que tudo isso é parte da cultura mesmo da empresa, que é transmitida para os funcionários, e os funcionários fazem isso, eles são solícitos, eles são agradáveis, não é porque eles são obrigados, é porque eles realmente se sentem parte ali daquela empresa. Enfim, é um livro muito voltado para esse nicho de quem empreende, mas se é o seu nicho aí, se você se interessa pelo assunto, eu gostei muito do livro, tá? Fora que tem essas curiosidadezinhas assim sobre os parques
que eu achei interessante porque eu gosto, né, de tudo que diz respeito à Disney. E aí o terceiro livro que eu li no desafio, que foi o terceiro livro de fevereiro, foi essa maravilha aqui, chamada A Imaginação Educada. Eu amei esse livro, foi o que eu mais gostei, assim, do desafio, porque ele é um livro também de não ficção, só que aí mais voltado pro nosso métier aqui da literatura, né? Do Northrop Frye, o autor desse livro. Eu, inclusive, tenho outro livro dele ali de crítica, que eu já tô curiosíssima para ler, porque esse daqui, gente, eu me deliciei. Eu até falei no blog que ele é curtinho, né? Um livro que tem menos de 100 páginas, se eu não me engano. Ele tem 99 páginas. Mas que eu até demorei um pouco mais para ler, eu fiquei uma boa parte do dia lendo esse livro aqui, porque eu fiquei parando para grifar, para marcar, né? Anotar algumas coisas também, alguns insights que eu gosto quando eu leio esses livros assim muito voltados para literatura. Eu tenho meu bloquinho de notas para anotar meus insights também. E que livro rico, sabe? Que ele fala sobre não só como educar a sua imaginação, mas por que a sua imaginação deve ser educada. E ele fala como você vai fazer isso através dos livros, através do conteúdo literário que você vai consumir, do conteúdo dos livros mesmo que eu falo, né? Do conteúdo aqui do YouTube, não. Dos livros mesmo que você lê. Como que tudo que você vai lendo vai educando a sua imaginação e aquilo ali vai se transformando em mudanças para sua vida. Você pode fazer isso, que é o que eu sempre falo, né? Que a gente lê um livro, a gente pega ali as maiores lições, as maiores mensagens, a gente traz aquilo para a nossa vida e a gente pode transformar a nossa vida a partir de um livro que a gente leu. E não precisa ser um livro assim de não ficção. Qualquer livro de ficção que você leia, você vai pegar o que eu falei lá do livro da Lígia, né? Eu gosto de refletir, eu gosto de ver o que eu posso aprender com aquilo ali, porque é tudo aprendizado. E isso não tira o lado da diversão. A leitura continua sendo uma atividade divertida, mas que não precisa ser só divertida. Ela pode também trazer transformações para a sua vida. Ele fala isso e outras coisas aqui nesse livro. É muito interessante. Também falei mais detalhadamente dele lá no blog, então não vou ficar me repetindo aqui não. Apenas leia, gente. É maravilhoso A Imaginação Educada, do Northrop Frye. Então, o terceiro livro que eu li durante o mês de fevereiro. Esses três aqui, né, eu comentei bastante lá no blog, como eu já falei, então por isso que eu não fiquei me prendendo muito nos comentários, não, que já tem os comentários lá. E além dos 3 livros do desafio, eu também finalizei mais um livro, que foi o livro desse mês, de Nárnia, que é A Viagem do Peregrino da Alvorada. A live vai ser agora dia 5 de março, a live seria no finalzinho agora de fevereiro, mas eu precisei remarcar, porque eu tive um compromisso no dia da live, eu tive uma reunião à noite, então eu precisei desmarcar. Então a live dele vai ser no dia 5 de março, se você aí tá lendo Nárnia comigo, né, eu já avisei, tanto nos grupos quanto aqui na comunidade do YouTube também, mas se você não estava sabendo, fique sabendo. E se você já leu esse livro aqui e quer vir participar da live, a live é aberta, tá? É uma live de leitura coletiva, a gente está fazendo a leitura coletiva de Nárnia, só que é uma leitura aberta, ela não tá fazendo parte da área de membros, não. Qualquer um pode participar, tá? Durante muito tempo esse daqui, porque eu já li Nárnia mais de uma vez, eu já li umas 3 ou 4 vezes, não sei. Mas aí, esse livro aqui, ele foi a minha leitura preferida das primeiras vezes. Eu acho que eu já li 3 vezes, porque das primeiras vezes que eu li Nárnia, esse livro aqui foi o meu preferido. Depois da última vez que eu li, eu lembro que eu preferi o próximo, que é A Cadeira de Prata. Então eu tô curiosa agora como que vai ficar esse meu ranking de Nárnia com essa nova releitura que eu tô fazendo, porque dessa vez eu gostei muito, de novo, né? Mesmo já sabendo tudo que acontecia aqui na história e tal, mas eu me diverti muito com esse livro, então eu pensei, nossa, mas por que será que ele deixou de ser o meu preferido? Será que eu vou continuar gostando mais de A Cadeira de Prata? Então eu já tô doida pra começar A Cadeira de Prata pra ver como que vai ficar isso. Mas é uma história muito divertida essa daqui do Peregrino da Alvorada. Esse daqui a gente tem alguns personagens de outros livros de Nárnia, né? A gente vai ter a Lúcia, a gente vai ter o Edmundo,
E aí a gente vai ter também o Caspian, do livro anterior, a gente tem o Hip Chip, a gente tem... Eu acho que são esses que já apareceram, eu acho que são esses. O que eu me lembro agora são esses, mas enfim, a gente tem esses personagens que a gente já conhece, mas aí a gente tem a adição aqui de um novo personagem que vai ser central aqui na trama, que é o Eustáquio. E o Eustáquio, ele é muito insuportável. Sabe o Edmundo lá no início, lá de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Então, o Eustáquio, ele consegue me irritar mais do que o Edmundo. Toda vez que eu leio, ele consegue me irritar mais do que o Edmundo. E aí ele vai parar lá em Nárnia, vai ser sugado ali por um quadro. É a forma mais interessante deles entrarem em Nárnia, na minha opinião. E aí ele vai entrar lá, né? Eles estão no mar, eles vão ir pro Peregrino, vão ser resgatados pelo Peregrino da Alvorada, que é o navio aqui do Caspian. E aí eles vão passando por alguns lugares e vai tendo algumas aventuras, tem uma serpente do mar, e aí tem uma hora que eles vão para uma ilha, eles são vendidos, e aí depois tem um personagem aqui que vira um dragão. Eu acho esse livro muito divertido, gente. Então, li também, né? Fiz a releitura e a live essa semana agora, né? Dia 5, vocês estão todos convidados. E aí, esses aqui, então, foram os livros que eu acabei finalizando durante o mês de fevereiro. Aí eu estive lendo também, que era para eu já ter finalizado em fevereiro, de acordo com o meu cronograma pessoal, que eu faço um cronograma pessoal. Era para eu ter finalizado O Vermelho e o Negro do Stendhal. Só que como eu decidi fazer esse desafio, eu fiquei esses dias do desafio sem ler esse livro aqui, então deu uma atrasadinha. Na verdade, deu uma atrasadinha nas outras leituras também. Mas não tem problema, eu quis fazer o desafio, né? Então eu priorizei ali os livros do desafio. Mas também estive lendo aqui O Vermelho e o Negro do Stendhal. Esse daqui é uma leitura para o meu clube de leitura. É a terceira leitura do meu clube, que ainda não começou, mas como eu sempre falo, eu tenho que ler antes os livros para já fazer o conteúdo, porque na hora que o pessoal começa uma leitura nova lá, eu já libero o conteúdo. Porque aí tem gente que não gosta de spoiler, então assiste só depois, que acaba de ler, mas tem gente que gosta de saber o conteúdo antes de começar a leitura. Então o conteúdo já tá lá, tem gente que assiste antes para depois ler o livro, tem gente que assiste depois, fica a critério de cada um, né? As reuniões, sim, são ao final de cada leitura. Mas aí eu sempre leio os livros antes, justamente para esse conteúdo já estar pronto quando a imersão de fato começar lá no clube. E aí, esse livro aqui, eu tô adiantada, assim, eu tô atrasada no meu cronograma pessoal, mas pro clube eu tô adiantada. É um livro que ele é interessante, ele tem algumas discussões aqui que eu quero muito tratar lá no clube. Ele é um pouco mais... Como é que eu vou explicar isso assim? É porque ele é mais lento e ao mesmo tempo é mais ágil do que eu esperava. Por quê? Eu já tinha lido um livro do Stendhal que se chama Armance. E eu não gostei, eu achei muito chato, achei arrastado o livro. Então eu já esperava que ele fosse num ritmo um pouco mais lento. Então, se eu comparo com Armance, ele é mais ágil do que Armance. Só que ao mesmo tempo, eu vim de uma leitura que foi pro clube, né, que foi Oliver Twist, que ela é muito ágil, pelo menos na minha opinião. Eu amei Oliver Twist, vocês sabem, né? Eu já falei com vocês. Eu fiquei super empolgada, em breve, inclusive, vai ter resenha de Oliver Twist aqui, tá? Mas Oliver Twist me deixou muito empolgada. Então, em relação a Oliver Twist, ele dá uma caída no ritmo. Então, ao mesmo tempo que eu tô achando mais ágil do que eu pensei, por causa da outra leitura do Stendhal, eu também tô sentindo um pouquinho mais arrastada por causa da leitura anterior. Deu pra vocês entenderem? As comparações que o leitor faz. Tô tentando passar pra vocês aqui a minha experiência com o livro. Mas o texto em si, extremamente bem escrito, os personagens também muito bem construídos, o personagem principal aqui, que é o Julian Sorel, que me disseram que era insuportável, e eu não estou achando o Julian insuportável. Eu tô achando o Julian super de boa, assim,
ele faz escolhas erradas. Inclusive, esse é o tema da nossa imersão que a gente vai tratar desse livro aqui lá no clube, que é o peso de uma escolha. E ele faz realmente escolhas erradas e às vezes ele erra em não escolher, em se deixar levar, né? Ele tem uma ideia muito pré-concebida de mundo na cabeça dele e ele vai se deixando levar por essa ideia sem pensar se ele continua acreditando nas mesmas coisas, sem pensar se aquele caminho realmente é o melhor para ele, se aquelas escolhas mesmo, aquelas ações que ele tá tomando são as melhores, enfim, ele peca muito nesse lado. Mas eu não tô achando ele insuportável, sabe? Eu tô achando ele bem de boa, assim. Enfim, e eu já passei da metade do livro, então eu acho que eu não vou ter ranço do Julian Sorel, não. Já sei o final do livro, porque eu já tô estudando, né? Já tava estudando antes para fazer o conteúdo, então não vai ter nenhuma surpresa para mim o final. Eu queria muito não saber o final, porque eu acho que eu ia ficar muito surpresa. Mas enfim, eu sei, mas mesmo assim eu tô gostando do livro, apesar dele ter um ritmo um pouco mais lento. Não é que é chato, super arrastado, não é isso não, mas eu tô achando um pouco mais lento. Mas muito interessante, muito bem escrito, aquelas coisas, né? Aí outro livro que eu também tô lendo, né, estive lendo durante o mês de fevereiro, foi a biografia do Walt Disney. Olha, pra quem duvidou de mim, eu tô seguindo, hein, gente? Eu tô lendo a biografia. Eu tô com muita esperança que dessa vez vai, porque eu não tô dentro do meu cronograma que eu fiz pra mim, porque, como eu falei, eu parei aquela semana lá pra fazer o desafio 5 em 5. Então, eu tô uma semana atrasada aqui na minha leitura pelo meu cronograma que eu fiz pra terminar de ler até abril. E aí, só que hoje é quinta-feira, que eu tô gravando esse vídeo aqui na quinta-feira. Eu li o capítulo... Era pra eu já ter lido até o final do capítulo 5. Eu li até ontem, eu li até o final do capítulo 4. Então, talvez até o dia que esse vídeo for ao ar, que vai ser domingo, eu já consegui alcançar a meta. Então, eu acho que eu tô indo muitíssimo bem. Tô com muita esperança de conseguir ler finalmente a biografia do Walt Disney. E eu tô achando interessante, só que esse início é muito voltado, o que é bom, né, para uma biografia. É bom que seja detalhado, eu pelo menos gosto de biografias que são detalhadas. E ele detalha mesmo, ele fala ali do início, da infância, ele fala dos pais, ele fala antes do Walt Disney nascer, ele fala dos pais, dos tios, da família e da cidade que eles moravam. Inclusive, a cidade que o Walt Disney morou na infância é muito importante porque ele utiliza isso como inspiração quando ele vai fazer os parques, né? Aquela Main Street ali do Magic Kingdom é inspirada na cidade da infância do Walt Disney, que agora eu esqueci, esqueci o nome do lugar, mas enfim, é inspirado. Então ele vai detalhando isso, aí o Walt Disney nasce, aí ele fala da infância do Walt Disney, depois o Walt Disney vai crescendo, aí ele fala de como que ele começou a desenhar, que tinha uma tia dele que dava coisinhas, né, desenhos assim pra ele pintar e tal, e aí ele sempre gostou muito de fazer isso. Aí é curioso porque depois, mais pra frente, quando ele fala com a tia que ele começou a fazer desenhos mesmo, né, tentar isso profissionalmente, ela meio que... É mesmo? E ele tinha toda aquela coisa assim, porque ela foi a primeira a me inspirar, né, e ela meio que só dava os desenhos lá pra ele colorir. E eu acho interessante esses detalhezinhos, sabe, da vida das pessoas, que eu tenho interesse pela vida, né, dessas pessoas. E só que é muito detalhado, e aí eu tô muito ansiosa para ele chegar. Eu tava muito ansiosa para ele chegar na empresa mesmo da questão de começar a fazer os desenhos animados e começar os parques. Agora eu tô muito... Porque agora ele já chegou nos desenhos animados, né? Eu já tô numa parte que ele já passou o Oswald, que foi o coelho ali que ele criou, que teve toda uma treta com o Oswald. E ele toma vários golpes durante a vida, e ele perde dinheiro, ele ganha dinheiro, ele perde dinheiro. Foi assim, uma montanha russa mesmo, esse início da vida do Disney. E não foi uma vida fácil, ele não vem de família rica, nada disso não, né? Ele realmente é aquele cara que construiu o império dele. Mas aí, enfim, cheguei então nessa parte que ele tá
no Mickey. Ele já criou o Mickey e agora o Mickey, né, já foi difícil ali, né, enfiar o Mickey ali no mercado, mas agora o Mickey já tá fazendo sucesso e tal, então agora eu já tô ansiosa pra começar a ver os desenhos, assim, os outros, as princesas, por exemplo, eu amo as princesas da Disney, gente, e aí eu já tô curiosa pra isso e curiosa pros parques, pra saber que horas que os parques vão entrar aqui, né, então esse início até chegar no Oswald também, mas principalmente no Mickey, eu ficava assim, ansiosa. Então eu achei que, meu Deus, descrevendo e altos e baixos, e fez contrato com não sei o que, o contrato deu certo, e fulano de tal que desenhava pra ele aqui. É legal ter isso numa biografia, mas a minha ansiedade tava me atrapalhando um pouco. Agora que eu já cheguei na parte que mais me interessava, eu acho que eu vou dar uma acalmada aqui, mas enfim, tô achando legal a biografia, assim, tá bem interessante. Aí também estive lendo em fevereiro Sob a Redoma, do Stephen King. Esse daqui eu não tenho hora pra acabar, gente, um super calhamaço que eu tô lendo só pro meu prazer mesmo, então eu tô lendo devagar, inclusive assim, esse daqui eu nem tenho metas, né? Os outros que eu leio pro clube, a biografia do Walt Disney também eu tô lendo só pra mim mesmo, mas essa daqui eu botei meta, porque vocês sabem, né? Eu já tentei ler algumas vezes e não deu certo, então dessa vez eu botei meta pra eu cumprir. Mas esse daqui eu não coloquei meta não, então eu bato a minha meta diária dos livros que eu tenho meta, e aí depois, se eu tiver tempo, né, ainda, se eu não tiver passado muito tempo lendo, porque eu leio de manhã, e aí, se eu ainda tiver um tempinho, eu leio uns capítulozinhos aqui desse livro aqui. Os capítulos são bem curtos, mas eu tô achando interessante. Só que, assim, muita ambientação, sabe? Que eu tô achando. O livro é grande, mas aí ele dá uma esticada, assim. Então, uma boa parte do início do livro, assim, mais de 100 páginas, eu acho. Que é mais de 100 páginas, porque eu já passei muito das 100, ele fica naquela coisa de mostrando pessoa por pessoa da cidade, porque qual que é a história? Uma cidade aqui que ela, de repente, ela se vê isolada do mundo por um campo magnético, uma coisa assim, que nada consegue passar. Nada consegue sair, nada consegue entrar. Nem pela terra, nem pelo céu. Tanto que o livro começa com um acidente aéreo e tal. E aí ele vai, nessas 100 páginas iniciais, ele vai mostrando cada um. E aí como que fulano descobriu que agora tem aquele campo magnético ali, que ninguém consegue passar. E aí tem um acidente, aí tem outro acidente, aí tem outro acidente, aí tem outro... Mas assim, tá legal, entendeu? Eu só acho que ele poderia ter resumido isso aqui numas 30 páginas e já, né, começado o caos mesmo da narrativa, que eu acredito que virá, né? Eu espero que não... Enfim, vamos ver, né? Vamos aguardar. Mas tá legal, tá? Por enquanto tá legal. Só não é aquela coisa assim, ele vai detalhando bem, tá? Então, se você quiser ler aí sobre a Redoma, saiba que nesse início ele vai mostrando personagem por personagem, ele não tem pressa pra chegar onde ele quer, não, tá? E também, por fim, eu já comecei a ler agora em fevereiro o livro da leitura coletiva de março. Aí sim, no Membros aqui do canal. Então, essa daqui é a nossa leitura de março, Ardil 22, do Joseph Heller, que é um livro que eu tô no início, assim, eu tô no capítulo, deixa eu ver, tô no capítulo 7, hoje, né? Até o dia desse vídeo ir ao ar, eu já li alguns capítulos a mais aqui, porque eu botei a meta de ler 2 capítulos desse livro aqui por dia. Mas é uma loucura, gente, uma loucura organizada, igual eu falei lá na chamada que eu fiz pra leitura coletiva, porque a gente tem aqui um personagem principal, que é o Capitão Yossari alguma coisa, peraí que eu vou... Yossarian é o nome do personagem principal. E aí, ele tá ali no meio da guerra, só que ele quer sair da guerra, ele já tá há algum tempo ali, só que sempre as pessoas que mandam ali, elas vão criando subterfúgios, ardis, para que as pessoas fiquem presas ali naquela guerra. Então, tem, por exemplo, o Ardil 22, que a essa altura que já falou sobre o Ardil 22,
fala que você pode ser dispensado da guerra se você for louco, mas aí você tem que pedir para ser dispensado porque você é louco. Mas se você pede falando que você é louco, você não é louco. Porque se você fosse louco mesmo, você não ia ter a consciência de querer sair da guerra. Então, se você quer sair da guerra, significa que você não é louco. Então, você não pode ser dispensado. Então, tipo assim, ele só pode sair se ele pedir, mas se ele pedir, significa que ele não é louco, então ele não pode sair. Esse é o Ardil 22, feito para prender ele ali dentro da guerra. É lógico que isso não se aplica só à guerra, né? A gente vai fazendo várias ligações com a vida real, com o sistema, com as burocracias, enfim, né? E aí tem também aqui a questão das missões, que ele fala que, não, você pode sair quando você cumprir 40 missões. Aí ele chega perto de 40, aí o comandante, sei lá quem dele, fala, não, agora é 45. Aí agora já tá em 55. Então, tipo assim, sempre vão criando subterfúgios, sempre vão tendo ardis para manter essas pessoas presas ali na guerra. E aí fala, né, de toda a questão da guerra, né, que são pessoas que estão ali morrendo, sendo que quem faz a guerra de verdade está bem seguro. Enfim, né, e eu tô só no capítulo 7. Então, assim, só que é tudo muito louco. Tem umas histórias aqui, gente, tão absurdas, que eu vou contar uma história pra vocês. É uma história meio de cunho sexual, tá? Mas não são todas, assim, que são, assim, de cunho sexual, não, tá? Mas tem palavras de baixo calão, tem coisas de cunho sexual, mas nada eu acho ofensivo. É tudo muito... É uma crítica muito irônica, assim, que é feita aqui, sabe? Enfim, aí tem uma hora que o Yossarian tá conversando com o médico ali, que também tá na guerra, e que aí o médico fala com ele assim, que um dia ele foi... Isso é do nada, gente, é umas conversas desencontradas, no meio do nada, sabe? E aí que ele foi um casal, ele tava falando da dificuldade do início lá, de ser médico e tal. Enfim, teve uma hora que ele já estava estabelecido, aí foi um casal lá no consultório dele, porque eles já estavam casados, eu acho que há 1 ano, e a mulher não conseguia engravidar. Então ele, né, vai fazer o exame na mulher ali, e ele descobre que a mulher era virgem. E aí ele fala com o cara assim, mas aqui, vocês estão, aí né, o cara fala com o cara, mas vocês estão mesmo tentando engravidar e tal? E o marido fala assim, naquela orgulho, assim, que é isso, todo dia eu tô lá, sabe, aquelas coisas. E aí o médico vê que o marido não tá mentindo, ele tá falando aquilo ali, ele tá achando que realmente tá fazendo alguma coisa, mas ele percebe que ele tá fazendo alguma coisa errada, porque a mulher é virgem, né? E aí ele pega 2 bonecos que ele tem e começa a ensinar pros 2 como que tem que fazer pra fazer o neném, né? E aí o marido fica assim, nossa, então tem isso? Tipo, mas não explica o que ele estava fazendo. Também não precisava, né, explicar, mas assim, é muito desencontrado a conversa. Enfim, o marido fica, né, nossa, então tá bom, vamos lá, que agora vamos treinar mais ainda. Beleza. Depois de uns dias o marido volta, entra no consultório do médico, dá um soco no médico e vai embora. E aí ele simplesmente para de falar, acabou o assunto. Aí o Yossarian fala, tá, mas e aí, por que ele te deu esse soco? Ué, eu que vou saber? E aí ele muda de assunto e começa a falar outras coisas. Então, só pra vocês perceberem o clima do negócio. É loucura atrás de loucura. E aí eles entram num outro papo muito louco, umas discussões meio que você fica assim, gente, vocês estão discutindo isso mesmo, sabe? É muita maluquice. Mas tudo tem uma crítica. Tudo tem um porquê daquela maluquice. Eu tô achando genial. Se continuar assim, até o final, olha, tem chances de entrar pro hall de preferidos, hein? Pelo menos preferidos do ano tem muita chance. Eu tô achando maravilhoso, eu já tô pensando, eu tô no capítulo 7, como eu falei, e o tanto de coisa que eu já tenho pra falar, eu tô pensando como que vai ser essa live. Mas enfim, entra lá no Membros pra você ler esse livro aqui com a gente, tá? Porque, olha, isso aqui vai render demais. E aí, esses aqui, então, foram... essas, né? Foram as leituras de fevereiro aqui do
do MSL não, as minhas leituras de fevereiro. Agora vamos conversar sobre o que eu assisti durante o mês. Então, no resumão passado, no resumão de janeiro, eu comentei que eu terminei o mês começando uma série que se chama A Arte da Negociação. E eu parei de assistir, não porque eu não tava gostando, mas é porque ela é uma série mais lenta e eu não tava muito na vibe, eu tô meio sem paciência pra série esse mês, né? Então eu dei uma pausa nela e aí eu vou continuar num outro momento só pra dar uma explicação, porque eu sei que tem gente que acompanha todos os resumões, aí pode pensar, mas e a série que ela tinha começado a assistir? Enfim, dei uma parada nela, mas eu vou continuar, tá? Mas aí, então, eu parei e fui assistir uma mais besta, porque como eu falei, eu estou sem paciência, eu queria umas coisas mais bobas, assim, só pra sentar e distrair, sabe? Pra ver umas coisas meio patetas, assim. E aí eu comecei a assistir uma que se chama Meu Ídolo, na Netflix, que é a história de um rapaz que ele é de uma banda de K-pop, um grupo de K-pop, banda eu mostrei a minha idade, né? Mas enfim, ele é de um grupo de K-pop e ele tá muito famoso e tal, ele tá num momento solo ali, que o grupo deu uma parada, deu uma pausa, mas tá no momento do grupo voltar. E ele tem uma fã, muito fã, assim, tem né, várias fãs, mas tem uma menina que é a protagonista que é muito fã desse grupo, principalmente desse menino, que ela é uma advogada muito respeitada. Então ela meio que esconde esse lado dela de fã de K-pop durante o trabalho. Lá no trabalho ninguém sabe que ela é fã de K-pop. Então ela tem uma vida dupla, ela tem aquela vida de advogada super séria e quando ela chega em casa a parede dela é cheia de foto desse cara e aquelas coisas, né? E aí, esse cara acaba sendo acusado de um crime, ele acaba sendo acusado de matar um outro rapaz do mesmo grupo, que é o melhor amigo dele, inclusive. E aí, essa menina, que é uma das melhores advogadas da Coreia, ela vai defender esse cara, ela é designada para ser advogada desse cara. E aí, ela tem que separar esse lado de fã e de profissional, né, para fazer essa defesa. E aí, além de ter a investigação ali do que realmente aconteceu, porque desde o início a gente sabe que esse menino não é o culpado, então tem todo um mistério ali dentro do que aconteceu, tem a investigação sendo feita sobre quem é o verdadeiro culpado para tentar livrar esse menino de ser condenado injustamente, e tem também essa questão dela se aproximar do ídolo e dela conhecer o ídolo na vida real, que, né, você conhece a pessoa pela internet, pela televisão, seja lá pelo que for, você não sabe de fato. Por mais que eu sei que muitos fãs acham que conhecem a fundo o seu ídolo, a pessoa na vida real é a pessoa na vida real, gente, não tem essa. Na televisão, na internet, a gente mostra as pessoas, todo mundo, né, mostra o que quer mostrar, que dirá as pessoas famosas, né? Então ela vai conhecendo quem ele é de fato na vida real. E aí vai rolando um clima também, porque é meio que uma comédia romântica, não é comédia, é um romance misturado com investigação, uma coisa mais assim, sabe? Mas é leve, não é nada assim super pesado, apesar de ter a questão do assassinato e tal, não é aquela coisa super pesada, não. É bobinho, sabe? Pra gente se divertir mesmo, mas não bobinho a ponto de ser esdrúxulo igual a próxima que eu vou falar. Achei interessante, assim, bonitinho de assistir, gostei da interação dos dois, gosto de ter o fato da investigação. Eu não tenho paciência para romancezinho, né, vocês já sabem disso, então eu gosto quando tem romance, eu gosto do romance, não é que eu não gosto não, mas eu gosto quando tem outras coisas também, seja alguma coisa do passado dos personagens, seja igual nesse caso que tem a investigação de um crime acontecendo, tem que ter algo a mais, sabe, pra me agradar. Por mais que seja uma série mais bobinha mesmo. Mas enfim, essa eu achei legal. Achei bem divertidinha de assistir. Meu Ídolo na Netflix é uma série, eu acho que é do final do ano passado, ou do início desse ano, uma coisa assim, é nova. Aí eu fui pra bomba do ano, eu acho, assim, que é uma série da Netflix também que se chama Beijo Explosivo. Mas o que é que eu tava esperando também de uma série que se chama Beijo Explosivo?
Eu também tava querendo outra coisa nessa vibe de meu ídolo, mais bobinha, pra assistir, mais de boa também. Porque, como eu falei, eu tava com a cabeça muito cansada no início do mês, tanto que eu tirei o carnaval pra dar uma aliviada, né? Mas aí, quando eu comecei essa Beijo Explosivo, gente, eu queria bobinha, mas eu não queria tão idiota assim, porque eu sei que muita gente gostou dessa série, né? Da galera que acompanha série coreana e tal, fez maior sucesso e tal, todo mundo falando. E pra mim, um apanhado de, assim, um compilado de todos os clichês possíveis, porque série coreana, principalmente essas focadas em romance, comédia romântica, essas coisas assim, tem muito clichê, mas é diferente quando o clichê é aplicado num momento, num outro momento, mas a história anda. Essa Beijo Explosivo eu assisti uns 4 episódios só, e foi muito. E é tipo assim, é um clichê costurado no outro, sabe? Gente, é muito idiota. Como que as pessoas gostaram dessa série? Pelo amor de Deus. Roteiro ruim. Os atores ainda vai, né? Eu acho que a galera gostou, porque o ator que faz o menino lá, o personagem principal, ele é bem bonito, sabe? Então deve ser por isso. Porque, assim, não, é o único atrativo da série, mas, né? Você ficar presa... Enfim, né? Cada um é cada um. Você já ia... Enfim, aí a série é assim, a menina, muito pobrezinha, coitadinha, né? Ela tá lá passando dificuldades com a família, a irmã dela tem vergonha dela, ela ama a família dela e tal, mas a irmã tem vergonha dela, a mãe tá doente, umas coisas, né? Tragédia, né? A pobrezinha que tá muito trágica. E aí, já é um clichê dos doramas, né? A pobrezinha e o cara que é rico, de família rica, só que ele meio que não se encaixa ali na família dele. E aí eles vão pra Jeju, que é um lugar, né, lá na Coreia. E aí eles vão ali pra uma ilha, eles vão lá por motivos diferentes e lá nessa ilha eles se encontram. A menina vai pra essa ilha porque a irmã dela, que tem vergonha dela, vai se casar e ela não quer que a família do noivo dela veja a irmã. Então ela dá essa viagem para a irmã de presente para a irmã não ir no casamento dela. Olha o nível, né? E o cara vai porque ele quer encontrar um cara lá, um profissional lá para trabalhar na empresa dele, porque ele fechou um contrato milionário, só que o cara que fez o contrato, ele exige que seja um determinado profissional lá que vai trabalhar. Acontece que esse profissional é o ex-namorado dessa menina pobrezinha, que ela tá assim traumatizada porque ele humilhou ela e agora ele tá com outra mulher lá. E chegando lá, todo mundo se encontra, né? E aí essa menina, na hora ali do aperto, primeiro, que eles se conhecem, até é engraçada a cena que eles se conhecem, porque ele tá assim, se espreguiçando assim num lugar assim, tipo um penhasco assim, e ela acha que ele vai se matar, então ela pula em cima dele pra impedir, enfim. E aí chega um momento que ela vê esse ex dela e ela não quer ficar por baixo, outro clichê, né? E aí ela finge que esse cara bonitão é namorado dela. E quando esse cara descobre que o ex-namorado é o cara que ele quer contratar, ele entra na brincadeira ali no jogo pra ver se ele consegue se aproximar desse cara pra contratar ele. Enfim, e aí eles começam ali, aí eles dão um beijo e o cara fica completamente apaixonado por ela por causa de um beijo. E aí, depois eles se separam de novo, né? Quando eles voltam lá pra Seul. E aí eu parei de ver, porque começou... Aí, não parei de ver não, mentira. Aí ela vai trabalhar na empresa desse cara, porque o pai desse cara tem uma empresa e ele acaba sendo obrigado a trabalhar na empresa do pai dele, porque ele tem a empresa dele própria. Mas aí, enfim, por vários motivos, porque tem que ter, né, o clichê também dele ser obrigado a trabalhar, pobre, menino rico, ele vai trabalhar na empresa do pai como chefão lá, lógico, né, e a menina é contratada como empregada da empresa, e ele vai ser o chefe dela. Então, aí eu parei, porque não tava dando pra mim, uns desencontros assim, que era só você conversar, sabe? Porque ela foge dele, não é que ela foge, ela dá esse beijo, ele fica muito apaixonado, eles vão pro hotel, tá? Aquele clima, ele vai tomar um banho, ela recebe uma ligação que a mãe dela tá no hospital, e ela vai embora, simplesmente, ela não avisa, ela não lembra de avisar
o cara que ela tá indo embora, né? Então ele acha que ela realmente abandonou ele lá, que ela não quer saber dele e tal. Então tem uns desencontros assim que bastava uma conversa, bastava ela bater na porta aqui, ó, eu vou ter que ir embora, minha mãe tá passando mal, tá no hospital, tá bom? Beleza. Depois quando chega lá, que eles se reencontram na empresa, eles ficam de implicância um com o outro como se eles tivessem 13 anos, sabe? E aí, ao invés de... Eu não tenho paciência, não dá... Chato, horrível, muito mal escrito, nossa senhora, péssimo, gente, vazio. Então não deu pra mim esse negócio aí desse beijo explosivo. Aí eu falei, não, essas coisas de assistir série boba não vai dar não, eu vou assistir uma outra série mais do jeito que eu gosto, que é o quê? Crime e sangue e essas coisas que eu gosto, né? Então, pra série, tá, gente? Aí eu fui assistir uma que se chama Signal. Tipo assim, tem crime e tal, mas não é tão violenta assim, não. Ela é uma série mais antiga, que ela tem um negócio interessante, essa eu gostei. Que ela foi aonde que eu assisti? Na Netflix? Foi tudo na Netflix. Tudo que eu assisti esse mês foi na Netflix. Ela tem o ator, inclusive, é o ator que faz Taxi Driver, que faz a arte da negociação, que eu gostei do ator, né? Aí eu fui ver essa série daí que eu vi que era com ele. Ele é da polícia, tem uma equipe ali da polícia, só que ele descobre um rádio, ele encontra um rádio antigo que ele consegue contato com um cara que tá lá no passado. E aí eles começam a resolver os crimes meio que em conjunto, porque ele vai fazer esse menino, né, do presente. Ele vai... Eu não lembro o nome dos personagens, tá, gente? É nome em coreano, eu não tô lembrando, não. Mas, enfim, ele vai... O menino do presente... Eu vou falar o menino do presente e o cara do passado, tá? O menino do presente, ele começa a fazer parte de uma equipe ali para resolver casos que tinham sido arquivados. Então, são casos que lá no passado o pessoal não conseguiu resolver. E como ele está em contato com esse cara do passado, eles vão trocando informações. Então, às vezes, ele dá uma informação pro cara lá do passado, que o cara faz alguma coisa que muda o que aconteceu. E aí muda tudo aqui no presente também que tinha acontecido. Então, é uma série que tem investigação por alguns crimes, acho que são 4 ou 5 crimes que eles vão investigar ao longo da série. É uma temporada só. Mas são 4 ou 5 crimes. E aí tem essa coisa de... viagem no tempo sem ser viagem no tempo, porque na verdade eles não viajam no tempo, mas ele consegue se comunicar com o passado e o cara lá no passado vai fazendo algumas modificações que alteram também aqui o presente. Achei muito legal a série, achei interessante, gostei da forma como os crimes vão sendo solucionados, né, assim, dentro dessa fantasia da série, de poder se comunicar com o passado, acho que faz sentido. A forma como mexer no passado tem consequências no presente também eu gostei, porque, né, traz uma coisa... As coisas que acontecem na ficção, elas têm que ter consequências, né? Porque senão a gente desapega da história quando as coisas não têm consequências. E aí tem essas consequências, então, às vezes ele salva alguém que ia morrer lá no passado, mas aí acontece uma grande tragédia aqui no presente, e aí não tem como mudar o presente, tem como mudar o passado para ver se o presente vai mudar de novo, né? Mas aí tem também os interesses deles, porque tem uma hora que o cara lá do passado, ele perde uma pessoa muito importante para ele, então ele quer salvar essa pessoa, só que tem uma hora que o cara do presente... ele também perde uma pessoa muito importante. Então, vai mudar lá para salvar aqui, ou vai salvar lá e vai perder aqui. Então, tem também essa questão, assim. Enfim, eu achei uma série muito interessante. Fica aí a dica para vocês, Signal. Ela é de investigação, tem crimes e tudo mais, tem essa coisa passada e presente, mas ela não é super violenta, nada disso não, tá? Aí depois assisti também na Netflix uma que se chama Mistério de 1 Milhão de Seguidores, que lançou há pouco tempo. Essa daí eu até mostrei no blog, que eu fiquei em dúvida dela e de uma outra, que depois eu acabei assistindo a outra também, mas aí eu assisti. Comecei a assistir achando que era uma série japonesa. Não sei porquê, eu olhei pra cara das pessoas lá e achei que era japonesa. Só que na hora que eu dei o play, que eles começaram a falar, eu vi que eles não estavam falando japonês, mas eu também não conhecia aquela língua lá, e eu fui procurar. Aí eu descobri que é uma série taiwanesa, minha primeira série de Taiwan, e que ela traz
uma história assim, tá acontecendo alguns assassinatos de... Eu e os meus assassinatos, né, gente? Tá acontecendo alguns assassinatos de influenciadores. Só que sempre, antes de acontecer essa morte, uma xamã, eles chamam de xamã, faz um vídeo falando, olha, vai morrer alguém assim, assim, assim. Tipo, vai morrer alguém caindo de uma ponte. E aí, um influenciador morre caindo de uma ponte, entendeu? Então, sempre tem o que ela fala, acaba acontecendo com um grupo determinado ali de influenciadores. E aí vai ter a investigação sobre o que está acontecendo ali, né? Quem está matando essas pessoas, ou se realmente tem alguém matando essas pessoas, qual que é a ligação dessa xamã, se ela realmente está conseguindo prever as mortes, ou se ela tem alguma coisa a ver com essas mortes, enfim. Vai ter a investigação, uma série assim, básica mesmo de investigação. Que eu achei a história interessante, achei legal assim, principalmente porque é uma série de Taiwan, então, né, é diferente quando a gente assiste uma coisa numa língua que a gente não está acostumado a assistir. Eu sei que muita gente aqui não tem costume de assistir série da Coreia, Japão, assim, então acho que tudo é mais ou menos a mesma coisa, mas quando você tá mais inserida nesse universo, que é o meu caso, a gente consegue perceber as diferenças, então não tem nada a ver a língua lá de Taiwan com o coreano, o japonês, né? E até mesmo a interpretação, o jeito da série, de filmar, eu achei um pouco assim... Não é que ela é amadora, é uma série da Netflix, sabe? Com atores que, pelo que eu vi, são atores famosos lá, mas, não sei, eu achei meio Ela tem um visual antigo, mesmo sendo uma série desse ano, porque foi um lançamento, foi uma série agora de 2026, inclusive acho que de fevereiro mesmo que lançou. Então, eu fiquei com a impressão assim que eu tava assistindo uma série antiga mesmo sendo nova, mas eu não acho que ela é antiga propositalmente, sabe? Tipo, é uma série hoje que ela se passa em 1970, então eles dão uma envelhecida na imagem e tal. Não, não é isso. É uma coisa assim... Não sei se não tem... Porque Taiwan é evoluído, não é? Eu acho que é. Não sei, gente. Eu achei uma carinha, assim, de amador, sabe? Mas a série é legal, ela é curtinha também. Valeu também, não só pela história, mas pra assistir uma série de um país diferente. Eu achei legal essa experiência. Mas eu achei meio com carinha de amador, assim, a série. Tem algumas coisas, igual eu falei, parece que os atores são famosos lá em Taiwan. Não conheço, não acompanho, não sei de nada. Mas tem algumas formas de interpretar, que pode ser o jeito deles de interpretar, que eu achei meio canastrão, sabe? Tem umas coisas assim, mas é legalzinha também, Mistério de 1 Milhão de Seguidores. Então, assim, legalzinha, tá? Signal é melhor, mas essa é legalzinha também. Aí depois eu assisti A Arte de Sarah, que aí quando eu tava fazendo o vlog, eu mostrei lá que eu fiquei em dúvida, né, se eu assistia essa Mistério de 1 Milhão de Seguidores ou se eu assistia A Arte de Sarah. Então eu assisti Mistério de 1 Milhão de Seguidores e aí depois fui assistir A Arte de Sarah. As duas também, elas têm poucos episódios, então você assiste rapidinho. Essa Arte de Sarah também é um lançamento, acho que também foi agora, de fevereiro, da Netflix. E aí ela é coreana. Aí ela vai trazer a história de uma moça que ela... No primeiro episódio, né, já mostra que ela foi assassinada. E aí, na investigação, o cara que faz o policial que tá investigando é o cara que fez o Meu Secretário Perfeito, pra quem assistiu essa série aí. E aí ele vai chamando as pessoas que conheceram essa Sarah Kim, pra conversar, né, para tentar descobrir quem matou a Sarah. Só que cada pessoa que ele vai interrogando ali, vai falando coisas diferentes, vai mostrando uma Sarah diferente, como se ela fosse uma pessoa diferente para cada um, sabe? E aí aos poucos a gente vai entendendo que na verdade essa Sarah era uma golpista. E a gente vai entendendo como que ela foi dando os primeiros golpes dela, e aí a série vai mostrando isso ao passo que as pessoas vão falando sobre a Sarah, entendeu? Então a gente conhece a Sarah primeiro através da visão das outras pessoas.
até num determinado momento a gente realmente conhecer quem é a Sarah Kim, ou pelo menos ter uma visão, né, um pouco mais clara sobre quem é a Sarah Kim, porque na verdade eu acho que no final das contas a gente nunca sabe de fato quem é a Sarah Kim, tanto que o nome verdadeiro dela nunca é dito durante a série. Mas aí toda essa história é muito legal, essa coisa de conhecer ela através de outras pessoas primeiro, para depois a gente saber de fato quem é a Sarah, essa coisa dos golpes que ela vai aplicando e tal. Só que eu achei que por ser uma série muito curta, é tudo muito corrido e aí não fica muito explicado. Os golpes são, algumas coisas são verossímeis, mas algumas coisas são muito assim, aceita que é isso aí que aconteceu, sabe? Então ela acaba criando uma marca de luxo e falando que ela é consumida pela realeza britânica, se eu não me engano, uma coisa assim. Só que são coisas assim muito fáceis de ser comprovado que não era verdade, né? Que era impossível aquilo ali acontecer daquele jeito mesmo. Mas a série não te dá nenhuma mínima explicação, é simplesmente engole que é isso aí e pronto. Então esse tipo de coisa eu não consigo engolir. E pronto, sabe? Eu consegui engolir até um certo nível, mas aí vai ficando muito absurdo assim, se é uma série que tá falando da realidade, né? Não é uma série de fantasia nem nada disso, então eu quero, né, pelo menos achar que pode ter acontecido na realidade, né? Por mais absurdo que seja. A gente sabe que na realidade acontecem coisas absurdas também. Mas tem umas coisas ali que não dá. E até mesmo, eu vou falar do final da série, tá? Se vocês não quiserem saber do final dessa série, como é uma série nova que saiu aí agora, você pula pro minuto que eu vou deixar aqui na tela, tá? Mas enfim, no final das contas, a Sarah tá viva. Ela fingiu a própria morte como ela já tinha fingido uma primeira vez, porque ela vai fazendo os golpes dela e aí na hora que ela começa a se dar mal, ela finge que morreu e assume outra identidade. E aí ela fez isso uma vez e aí fez isso, né, da segunda vez. Morreu como Sarah Kim, só que na verdade ela estava viva. Foi uma outra menina que morreu no lugar dela. E aí tem uma história que a menina quer se fazer passar por ela, porque a menina começa a ficar com inveja dela e tal. Enfim, a história da menina com ela tá ok, é verossímil, assim, dentro das possibilidades ali. Eu entendo toda essa coisa, a menina queria ser a Sarah, então ela tenta dar um golpe na golpista, e até aí tudo bem. O fato, como a menina morre também, tudo bem, e aí a Sarah acaba aproveitando que a menina morreu fingindo que era ela pra falar, então agora eu já mato a Sarah aqui e já volto como uma outra pessoa, porque ela já tava começando a ficar meio encalacrada com os problemas que ela tava criando, né? Só que aí é muito simples, no final da série ela acaba sendo presa como se ela fosse a menina que morreu, porque aí ela é presa como uma golpista, né? Só que ela vai ficar, acho que 10 anos na cadeia, que é a pena dela, e no final das contas ela dá a entender, né, que ela vai voltar a assumir lá a empresa dela, enfim, que ela saiu numa boa. Só que eu não engoli isso dela sair numa boa. Primeiro porque ela vai ficar presa 10 anos só por ter matado uma pessoa. Além dos golpes, ela matou uma pessoa, né? Então, já achei pouca coisa. Mas como a gente tá sabendo já que a Coreia é meio que igual ao Brasil nesse ponto de justiça, então tá bom, a gente já engole. Só que eles não conseguem, a polícia não consegue. O cara, o investigador, ele sabe que aquela mulher ali é a Sarah Kim que não morreu. Só que não tem como ele provar isso. Então, ela fala, eu tô falando que eu sou a fulaninha de tal ali. Então, ela acaba sendo condenada como a fulaninha de tal porque a gente só tem a palavra dela. Só que como assim, gente? A gente só tem a palavra dela? A menina, primeiro, ela fez uma cirurgia pra doar um rim, um negócio, é um rim, eu acho que é um rim, para um cara que ela casou de fachada com ele, para ficar com o dinheiro dele e tal, mas foi um combinado, né? Foi um golpe meio combinado, porque no final das contas ela acaba dando um golpe no cara, mas enfim, ela doa o rim pro cara. Então, tipo assim, a outra tinha não tinha cirurgia nenhuma, era só você ver a questão da cirurgia. Não tinha um exame que dava para fazer, já que essa menina foi internada como Sarah como Sarah Kim? Acho que já era como Sarah Kim. Ela foi internada para fazer essa cirurgia. Não tinha como fazer um exame para
determinar quem é essa menina. Enfim, do jeito que as coisas são colocadas, é tipo assim, polícia, eu tô falando que eu sou fulana de tal, você tem que acreditar, e aí a menina é condenada a 10 anos de prisão com base na palavra dela, sabe? Então eu acho que o final me tirou totalmente ali da história, que era uma história muito legal, e aí por isso eu acabei achando meio sem graça a série, que ela vai ter uma história bacana, mas não faz o mínimo sentido aquele final ali. Aí eu achei boba demais, não foi tão bom assim. E aí agora no final do mês eu vi uma que foi maravilhosa, que se chama O Som da Magia, que é uma série musical. Aí eu sei que tem gente que não gosta muito de musical, né? Mas ela não tem tanta música. Ela tem aquelas coisas assim de tá uma cena e do nada eles começam a cantar. Só que não tem tanta música assim. Eu acho que tem um número musical por episódio. Tem episódio, acho que tem 2. Um episódio, acho que tem 2 números musicais. Mas assim, no episódio 1 hora, sabe? Então não tem tanta música assim, não. Mas é um musical. É a história de uma menina muito pobrezinha também, aquela coisa que ela... Mas tadinha, ela realmente a gente consegue... Essa a gente consegue ter empatia, sabe? Pelos personagens. E essa menina é uma menina que ela tá no colégio. Ela tem ali, deve ser seus 17 anos, mais ou menos, pelo que falam ali, não falam a idade dela mesmo, mas deve ser por aí. E aí ela ficou sozinha para cuidar da irmã mais nova dela, porque a mãe dela fugiu, foi embora quando ela era bem criança ainda, e o pai dela acabou se endividando muito e fugiu para fugir mesmo dos credores, né? Porque a galera tinha agiota atrás dele e tal, então ele foge. E aí esses pais, né, super responsáveis, super bacanas, deixam essa menina sozinha cuidando da irmã dela. E a menina, ela estuda muito, porque ela sabe que a única forma dela conseguir alguma coisa na vida ali, através do estudo. A Coreia tem muito disso, né, dessa valorização do estudo e tal. Então ela tá estudando muito para ser a melhor da turma e tal. Só que ao mesmo tempo ela precisa trabalhar meio período para conseguir manter a irmã, né, e ela própria, mas elas passam fome em alguns momentos, assim, quando ela tá sem emprego. É uma vida bem difícil dessa menina. E aí um dia ela encontra um mágico, um cara que se diz mágico de verdade, que mora num parque abandonado. E esse cara, ele diz que quer ajudar ela e tal. E aí, só que ela é muito desconfiada, né? O gato escaldado tem medo de água fria. E aí ela meio que no início não acredita muito e tal, só que depois ele começa a fazer as mágicas dele ali, que parece mágica de verdade mesmo, mas sempre fica aquele negócio, né? Será que é mágica de verdade mesmo? Porque aí a gente vai ter também, além dessa história, tem um crime que aconteceu, na verdade não um crime, um desaparecimento que aconteceu ali na cidade de uma menina da sala dessa menina, né? Uma menina sumiu e eles estão investigando. E no meio ali da série começam a desconfiar desse tal mágico que vive lá isolado num parque abandonado, desse cara, né? Então fica aquela coisa assim, esse cara, ele é bom mesmo? Ou esse cara é doido? Ou esse cara é um psicopata que tá usando esse disfarce meio de bonzinho ou meio de doido, seja lá o que for, para cometer os crimes dele? Essa menina, ela tá se colocando em risco? Então tem toda essa questão. Tem a questão... Aí tem um outro menino também, são 3 personagens principais. Essa menina, protagonista, um menino também, que é o interessezinho amoroso da menina, porque eles são adolescentes, né? O mágico é mais velho, não tem nada com a menina, não. Mas era assim, uns 30 anos. E o mágico que também tem uma questão do passado do mágico, assim. Então a série vai ter essa relação entre os 3, uma relação de amizade, de fato. Tem a paixonitezinha ali do menino pela menina e tal, só que não tem muito focado em romance, não. O menino tem as questões dele com a família dele, porque a menina é pobrezinha, coitada, né? O menino, ele é o pobre menino rico. Ele é aquele menino que ele vem de uma família de juristas e o pai dele quer que ele, o pai e a mãe, né? A mãe dele é insuportável. Quer que ele seja juiz pra continuar o nome da família ali e tal. Só que esse menino, ele acha que ele tem o sonho de ser jurista, de ser juiz. Só que quando ele conhece o mágico, ele percebe que, na verdade, ele estava sendo levado pelo sonho dos pais. Ele nunca tinha parado para pensar o que realmente ele queria da vida dele, sabe? E quando ele
percebe que talvez ele não quer o mesmo que os pais, aí tem um embate ali, e aí tem aquela imposição dos pais e tal. Então tem as questões desse menino, tem as questões dessa menina e tem as questões do mágico, que a gente não sabe muito bem, né, qual é a do mágico, mas depois a gente vai saber um pouco sobre o passado do mágico também, que também tem questões familiares. Todos os 3 personagens têm questões familiares. E é uma série que ela usa a mágica como simbolismo para os nossos sonhos. Quando o mágico, ele fica o tempo todo perguntando para as pessoas, você acredita em mágica? Ele tá querendo falar assim, você precisa acreditar nos seus sonhos, você precisa seguir os seus sonhos, você precisa lutar para conquistá-los. Tem uma música que eu gosto muito, chama Viena, que ela fala que a gente precisa saber que nem todos os nossos sonhos vão se realizar, mas que a gente precisa sonhar, mesmo assim, né? E é basicamente isso o que a série nos diz. Então eu achei muito bonito, e ela é interessante, as atuações são muito boas, os números musicais são muito bons, porque eu adoro musical, né? O meu filme preferido é um musical, que é Moulin Rouge. Então, eu gosto muito desse clima, eu gosto quando eles param tudo e começam a cantar, assim. É uma série bonita, assim, de uma forma geral. Tem uma mensagem bonita. Tem umas coisas que ficam também largadas, sabe? O assunto da mãe da menina, por exemplo. Eles falam da mãe da menina e tal, mas aí depois simplesmente esquece a mãe da menina. Não fala mais da mãe da menina. Tem uma questão de uma carta que ela coloca num lugar ali, aquela carta desaparece, faz todo um mistério, dando a entender que depois essa carta vai chegar num lugar X ali, mas depois também ninguém fala mais daquela carta. Então tem umas coisas assim que fica, sabe? Só que o intuito mesmo da série, que é colocar essa coisa dos sonhos e tal, eu acho que isso foi cumprido. Então eu gostei muito da série, acho assim, nossa, fofinha, aqueceu meu coração. Terminei o mês com o coração aquecido. O Som da Magia, da Netflix, recomendo pra vocês. E foi isso que eu li e o que eu assisti durante o mês de fevereiro. Eu quero saber também o que vocês leram e o que vocês assistiram, tá? Deixa aqui embaixo pra mim, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A sua inscrição é muito importante pra mim manter motivada a continuar fazendo os vídeos aqui pra vocês e também pro YouTube entender que quanto mais gente vai seguindo, mais o YouTube vai entendendo que meu canal é relevante, vai distribuindo mais meu conteúdo e assim você também me ajuda a incentivar a leitura aqui neste país, tá bom? Um beijo, muito obrigada por estar comigo até aqui, até o próximo vídeo.